Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com um leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. No texto sagrado do dia de hoje, nós contemplamos essa cena onde algumas pessoas, querendo apresentar um paralítico a Jesus Cristo, não tendo lugar para entrar naquela casa, vão subir ao telhado e vão inserir o paralítico no meio das telhas para que ele entrasse e repousasse diante de Jesus Cristo no meio daquela assembleia. Assim nós vemos algo muito interessante nesse evangelho, onde nós temos aqui uma figura simbólica, porque o paralítico, ele é símbolo daquilo que são as nossas paralisias, ou seja, o paralítico, ele simboliza as nossas dificuldades, os nossos medos, aquilo que nos impede de dar um passo decisivo na nossa vida. Por isso que nós vemos esse paralítico que não é inserido pela porta, mas ele é inserido pelo telhado, ou seja, ser inserido pelo telhado, esses medos que entram pelo telhado, ou seja, pela nossa consciência, pela nossa capacidade racional, nos impedem de realmente dar passos decisivos de união com Deus, de ir ao encontro de Jesus para que Ele possa nos curar. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, porque nós precisamos crescer na fé, na confiança em Deus, porque uma vez que nós vamos ferindo a nossa confiança em Deus, nós vamos permitindo com que o medo, as angústias, as tristezas, as dificuldades, os pecados, os vícios, nos impeça de adentrar no lugar aonde Jesus está. Por isso que nós precisamos muitas vezes de ajuda, pessoas que nos inserem, nos conduzem até Jesus Cristo, que nos coloca diante dele, para que assim ele possa realizar essa obra de libertação e de cura. Mas veja também, assim como a casa é imagem da nossa vida e essa entrada pelo telhado simboliza a nossa consciência, nós precisamos entender cada vez mais que nós precisamos também não permitir com que o medo, as angústias e todas essas coisas ruins entrem pela nossa mente,
mas precisamos permitir com que o Evangelho entre na nossa consciência, para que, formando a nossa consciência, nós possamos cada vez mais confiar em Deus e na sua obra redentora, confiar naquele que nos chamou, naquele que é capaz de nos curar, de nos libertar, naquele que é o caminho de salvação para a nossa vida. São essas coisas que nós precisamos aprender a meditar e permitir com que a obra de Deus aconteça em nós. Por isso que aqueles homens que levam esse paralítico, eles também são um símbolo da obra de evangelização, que conduz as almas ao conhecimento de Jesus Cristo, à presença de Jesus Cristo. Por isso que depois que aquele homem é inserido naquele lugar onde está Jesus, ele vai dizer para aquele homem: teus pecados estão perdoados. Ou seja, por que Jesus Cristo fala isso? Jesus fala isso porque ele percebeu naqueles homens a fé que ele poderia realizar aquela obra, aquela cura. Por isso que Jesus diz que os pecados estão perdoados, porque a adesão de fé faz consequentemente com que nós abandonemos uma vida velha para viver uma vida nova. Faz com que a gente renunciemos àquilo que nos atrapalha a caminhar para viver uma vida de união com Deus. Assim deve ser a nossa vida. Por isso que aqueles homens que ali estavam vão murmurar, vão reclamar e em seu pensamento vão criticar Jesus Cristo. Mas Jesus vai dizer: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? E ele continua: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Aqui nós vemos essa realidade, onde Jesus Cristo ele fala 3 coisas essenciais. A primeira delas é levanta-te, ou seja, nós precisamos ter a atitude de liberdade, de levantar, depois de pegar o leito, ou seja, aquilo que era um instrumento de conforto, de locomoção, porque levantar-se significa estar pronto a dar passos sozinhos de liberdade, de autonomia em direção a Cristo. Por isso que Jesus ele diz: pega o leito, e depois ele indica: vai para casa. A casa aqui é o lugar daquilo que é a segurança, porque a segurança familiar, mas também a casa representa a igreja e representa também o reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo, depois de curar esse homem, Jesus ele propõe a esse homem um caminho diante de uma direção que é o reino dos céus, que é o lugar de segurança, o lugar onde nós devemos um dia repousar. Mas já estamos nessa terra caminhando e peregrinando em direção a este lugar. Por isso que nós não podemos deixar com que entre na nossa consciência o medo, os vícios e nada mais que possa nos angustiar e nos impedir de dar passos concretos diante de Deus. Precisamos abrir a nossa consciência para que o Evangelho forme a nossa consciência, para que nós possamos conhecer a palavra e, conhecendo a palavra, possamos cada vez mais corresponder o chamado de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.